Olá, Oi, boa noite. tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada Obrigado. pelo. Eu que agradeço você ter aceitado participar desse bate-papo. Você viu que você já estava me ouvindo, imagino. Eu posso dizer que você é uma artista, uma artesã? Qual é a melhor definição? Pode ser artista plástica. A gente faz. Eu era artista plástica, né? Eu me formei, participei de bastante exposições e agora eu tenho a Loí e eu ainda me considero uma artista plástica fazendo as bolsas, então acho que pode usar esse termo, sim. Vamos voltar alguns passos para trás. Me conta como é que você foi parar nesse negócio. Você, logicamente, não nasceu empresária, né? Você está em São Paulo? São Caetano, Tá. ABC. Você nasceu e cresceu por aí? Sim, por aqui. E aí, depois do colégio, como é que você migrou para esse mundo? Então, eu sempre fui muito apaixonada pela arte. Eu, desde pequena, gostava muito de pintar, de trabalhar com a arte, fazia bastante aula de artes e tudo. E um certo dia eu estava em casa, assisti um desfile na TV, aqueles desfiles bem conceituais, né? Aquelas roupas super malucas e tudo. E eu vi arte na moda e eu achei sensacional e eu falei, quero trabalhar com isso. E aí eu fui estudar, estudei na Belas Artes. Eu estudei design de moda primeiro. E durante o meu curso de design de moda, eu já nos meus trabalhos do próprio curso, assim, eu me via numa situação onde eu criava muitas coisas muito conceituais também, igual aqueles desfiles que eu vi quando eu era pequena. E quando eu fui fazer o meu TCC, esse meu TCC ele foi reconhecido mais como arte do que como uma roupa, tanto que eu consegui ir para exposições com esse meu trabalho de TCC. E aí eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar artes plásticas, que eu sempre quis também. Estudei artes plásticas na mesma universidade, a Belas Artes. E aí eu comecei minha carreira como artista plástica, exposições, quadros, mesmo telas. E também me vi na situação querendo voltar para moda e fiquei nesse impasse e tal. E decidi que eu queria unir os dois, a arte com a moda, trazer muito conceito nas minhas peças de roupa, que fossem bolsas, né? E aí decidi fazer as bolsas e comecei a Loí. Então, eu considero que eu faço ainda arte, sabe? Aqui. Apesar de não serem telas, eu ainda considero obras de arte. Então, indiretamente, você sempre foi independente e empreendedora. Sim, sim. Assim que eu me formei da faculdade, eu já fui para o ramo empreendedor, mesmo que eu fosse uma artista independente, assim, que trabalhasse sozinha e não tivesse uma empresa, assim, né, com vários funcionários colaboradores, eu já me considerava empreendedora por ter os meus próprios quadros e ir em busca das exposições e tudo mais. E aí, como é que foi o início disso? Porque quem está assistindo, ou eu vou falar por mim, tá? Que não sou zero artista, mas vamos supor que fosse começar nessa área, etc. Você idealizou um desenho de uma bolsa, você confeccionou ela, e aí eu fico imaginando o que eu faria, mesmo que eu confeccionei uma bolsa, o que eu vou fazer? Fazer um post no Instagram dizendo, olha, eu tenho para vender, eu fiz, o que vocês acham? Como o início fazer a roda girar não é simples, como é que foi isso? Não foi muito difícil, porque no início eu procurei algumas fábricas que pudessem me ajudar. Eu decidi que eu queria fazer bolsas, porque elas me lembram muito esculturas, né? Aquela coisa de mexer com a mão e tudo, mas eu não sabia fazer bolsa. Não fazia ideia de como fazer, de como tirar do papel. Isso não foi uma coisa que eu aprendi na minha faculdade. E era uma vontade minha que eu não ia desistir até eu aprender e tudo. Não achei as fábricas, então eu tive que ir fazer um curso. Eu fiz um curso no Senai de confeccionadora de bolsas, um curso bem básico. E ali mesmo eu comecei a tentar e eu perdia muita peça porque dava tudo errado. E foi na experiência, fui tentando, fui me aprimorando. Encontrei uma pessoa que começou a me ajudar bastante com essa questão de acabamento, que é o Paulo, que ele me ajuda até hoje com a modelagem das peças.
E eu fui me aprimorando, ganhando experiência, né? Mas no início foi muito difícil, porque além de eu não ser nem um pouco conhecida nesse ramo, eu não sabia fazer. Então eu tive que aprender do zero mesmo. As bolsas no início davam super errado, agora a gente está 100% com acabamento impecável, ainda bem. Mas foi um processo bem complexo. E quantos anos atrás? A gente está falando de quanto tempo atrás? A Loí tem 4 anos já. Tá. Tem 4 anos. A gente começou a Loí em 2020 e assim que eu lancei a Loí, começou a pandemia. E foi assim, um mês depois que eu lancei a Loí que começou a pandemia. E eu já estava aqui com uma pessoa, que é a Ana, que era costureira, porque logo de cara eu precisei dela, porque eu sei costurar, eu sei fazer, mas eu acho que quanto mais experiência na costura você tem, melhor o acabamento fica. Então eu queria alguém que fosse bem experiente. E nossa, foi super difícil, porque começou a pandemia, eu tive que falar para ela ficar em casa, né? Ela não podia vir no ateliê para produzir. Eu vendia assim uma bolsa por mês. E, Foi e- muito difícil. então, mas aí nesse iniciozinho, como é que você começou a se promover e conseguiu gerar as primeiras vendas? Então hoje a internet ela consegue ajudar muito nessa parte, né? Então, foi criando conteúdos para as redes sociais. Foi uma época que o TikTok estourou muito, porque na época da pandemia o pessoal ficava muito no TikTok, né? Foi a época que estourou os Reels também. E eu me dei muito bem nisso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de criar conteúdo. Então, eu comecei a criar esses conteúdos e comecei a alcançar as pessoas, e foi através das redes sociais que a gente conseguiu fazer as primeiras vendas. Mesmo assim, no início eram pouquíssimas vendas, mas teve um vídeo meu que viralizou, que foi o que mais me ajudou. Tô lembrando aqui agora, que faz tanto tempo que eu nem lembrava. É um vídeo meu que uma pessoa comentou. Eu falava, eu sempre falei, desde o início da Loí, que eu não faço bolsas, eu faço arte, né? Sempre falei. E uma pessoa comentou: você faz bolsa. Você tá mentindo, você faz bolsa. E aí eu fiz um outro TikTok respondendo essa pessoa, em que eu falo, a gente não faz bolsa, a gente faz design brasileiro, aí eu mostrava todo o processo produtivo, a gente faz um sonho, a gente faz uma história, né? E eu fui respondendo essa pessoa, assim, explicando de uma maneira bem clara o porquê que não é só uma bolsa. E esse TikTok viralizou. Foi muito legal, a gente ganhou muito seguidor, a gente começou a vender a partir desse TikTok. E você vende só diretamente ou através também de lojistas ou algum outro canal de distribuição? Não, hoje a gente vende só para o consumidor final. E se a pessoa quer pegar na bolsa, conhecer, compra só online ou tem como ela ter contato com o produto? Então, essa é uma dificuldade, né, do online, porque a gente não tem um ponto físico ainda. Eu queria muito que um dia a gente pudesse abrir, assim, um espaço para as pessoas terem esse contato, que eu acho muito importante, mas hoje, infelizmente, por isso, inclusive, que a gente precisa ser tão presente nas redes sociais, né, mostrar de todos os ângulos, falar de todos os detalhes, mas hoje é só online mesmo que a gente vende. Eu estava olhando para baixo porque eu tô com o tablet, justamente Ah, olhando, você está olhando, que tava legal. falando com você aqui para ver se eu ia pescar alguma coisa. Na verdade, eu pesquei várias, né? É, é, mas fica à vontade também para direcionar a conversa como você achar mais interessante, porque eu quero falar muito na perspectiva do negócio, mas antes eu quis entender sua história. E aí eu Uhum. estou olhando aqui as bolsas, mas assim, eu sou homem, homem zero, né? Assim, eu não presto atenção em bolsa. Eu só sei das grandes, das marcas num todo, das mais simples às mais caras, mais por causa na perspectiva de negócio, de posicionamento de marca, produto. É, mas homem tem um lado muito utilitarista e prático, né? Então, é É. quase que eu diria assim, se eu tivesse que
conversar com uma mulher, eu diria assim, mas não serve a dar postiche, é tudo igual, carrega É, as tranqueiras iguais, mas eu sei que seria uma ofensa para uma mulher. Mas não, esse é meu nível de conhecimento. na formalidade mesmo, né? O homem é muito mais prático, é verdade. E, e as bolsas são caras? Como é que você faz seu posicionamento de preço? Porque você também tem um custo de produção bem maior do que várias marcas que fazem num esquema de produção, né? Então, quando a gente fala de um mercado de luxo, né, a gente tem também um posicionamento onde as pessoas precisam, né, para ser considerado um produto de luxo. Algumas pessoas acreditam que precisa ser algo inacessível. Eu já discordo um pouco desse posicionamento. Eu gostaria muito que a minha marca, inclusive, fosse mais acessível do que ela é. Mas o preço que a gente vende, ele vem, na verdade, da ficha técnica que a gente precisa preencher. Então, eu tenho o custo ali da produção, eu tenho o custo ali da minha matéria-prima, do meu marketing, do meu mês aqui no ateliê, tudo para funcionar. E dali sai, né, o valor que a bolsa precisa ter, para a gente ter um lucro também e ter uma rotatividade muito legal aqui na Loí. Mas eu não acredito que o luxo ele precisa ser completamente inacessível para que venha a se tornar um luxo. E quem te, quem te ajudou com esse. Porque você estudou a parte artística do processo, você tem essa inspiração desde nova, pelo que você falou, mas essa parte que você acabou de comentar, isso é puramente business, né? Negócios. Então, embora você continue desenhando as bolsas, tem um lado que é o lado, não sei se você acha isso chato ou não, mas que é o lado de ter que cuidar do dia a dia, fazer preço, posicionamento, cuidar de funcionário. E agora você falando, você aprendeu isso sozinha, na marra, alguém te ajudou, vem da sua família, esse know-how, da onde surgiu isso? Olha, na verdade, eu acho que foi mais na marra mesmo, porque eu não tenho tanto esse perfil. Eu tenho, como você falou, o perfil mais artístico. Por mim, eu fazia só a parte artística da Loí. Mas é por isso que a gente tem que ter tanta paixão pelo que a gente trabalha e o que a gente faz, eu acho, né? Porque se eu não tivesse toda essa vontade e toda essa paixão que eu tenho pelo que eu tô vendendo, eu talvez não teria também a vontade e a paixão que eu tenho para aprender outras áreas que eu não me sinto tão confortável e trazer para a Loí. Então foi uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos, eu apanhei bastante também no começo nisso e fui aprendendo com a própria marca mesmo. Tanto que isso deixou o início muito mais difícil. Eu acho que o que eu tenho é a parte artística que eu tenho é a parte que no início da empresa é a que você menos precisa para que ela dê certo, né? Você precisa mais dessa parte do business para começar a dar certo mesmo no começo do que a parte que eu tinha, que era a parte criativa. Então foi na vontade mesmo de que desse certo e estudando bastante, entendendo cada vez mais que acabou dando certo. E você não tem sócios hoje, toda a responsabilidade e a carga do negócio está nas suas costas. É tudo eu, tudo eu. Hoje a gente não tem sócio nenhum, é tudo minha responsabilidade mesmo. E aí, a parte da. Antes de você criar o mesmo hoje, né? Tem outras marcas que você reconhece valor, que você admira, que de alguma forma. Não vou te dizer que te inspiram, porque só de olhar, embora eu não entenda de bolsa, mas eu bati o olho aqui e eu não consigo falar, isso aqui parece com. De fato, tem a sua, tem a cara da sua marca. Mas você curte, ó, eu vou tentar falar nome de bolsa aqui. Chanel, Gucci, Sim. Prada, eu acho que acabou já o meu repertório, eu só sei três marcas. Você curte Então, essas marcas? Qual é a sua visão? Porque algumas delas é indiscutível que elas têm amplitude praticamente global e que são grandes, mas eu não faço ideia em termos de qualidade e tenho ideia de posicionamento, mais por escala de preço mesmo, uhum, porque eu no meu universo de economia a gente fica bisbilhotando, né? Então
você vê ali o que é uma Hermès, a estratégia que eles põem, e aí você desce, se é que desce um degrau, vem a Chanel, e aí você vê que a Gucci é bacana, mas não é uma Chanel. Sim, Então, sim. mas você que é especialista, me fala como é que Então, você vê isso. eu, eu sempre falo que eu busco um pouco evitar olhar tanto outras marcas de bolsa, porque eu quero criar algo que seja exclusivamente da Loewe, que tem é exatamente o que você falou. Você olhou e você não conseguiu identificar, falar, nossa, parece aquela outra marca. É exatamente isso que eu quero. Eu não quero que pareça nada, eu não quero me espelhar em nenhuma outra bolsa para criar as minhas. Mas eu acho que essas marcas que você falou, a Chanel, a Gucci, a Hermès, elas são marcas muito admiráveis em questão de experiência, né? Então, claro que eu evito olhar os designs deles para que eu não nem corro risco de me inspirar em alguma coisa que eles criam, mas eu acho que é muito importante a gente olhar a parte da experiência das marcas, porque Chanel, por exemplo, é uma marca que em 1910 começou, então o quanto que é grande o repertório dessa marca e o quanto ela pode me ajudar a melhorar, por exemplo, o meu acabamento. Eu acho que a experiência de marca conta muito aí, então eu evito olhar os designs, mas eu sempre estou de olho no acabamento e no que eu posso aprender com toda a experiência das marcas, mas é isso. Acho que eu evito olhar os designs, mas eu acho muito importante também olhar para a experiência da marca e admirar e entender os pontos positivos e tudo. E o que você, na sua visão, o que fez você até agora chegar onde você está e quais são os desafios daqui para frente? Porque o que eu entendo, eu estou só supondo, né? Até porque quase todo empreendedor quer isso, faz parte do objetivo, quer crescer, quer expandir, quer ter prosperidade, sucesso. Então, assumindo isso, o que faz um produtor ser considerado de luxo? Bom, vamos dar até para com a minha pergunta pegar do Júlio aqui. O que faz um produtor de bom, que estou assumindo, lógico, que o que ele diz produtor é justamente quem desenvolve a bolsa, né? Então, eu acho que alguns não é um ponto só que torna o seu produto um produto de luxo. Eu acho que são vários pontos. Eu diria que um dos principais pontos é a exclusividade. E a exclusividade, ela está atrelada ao design, que era exatamente o que eu estava conversando com você agora. Eu quero que as pessoas olhem as minhas bolsas e percebam que o design é completamente exclusivo, que ele veio de uma criação própria. Além da exclusividade, porque existem, claro, produtos exclusivos que não são de luxo. Então, é por isso que eu estou falando que são vários pontos que te fazem ser um produto de luxo, né? A exclusividade, a qualidade, a sofisticação da matéria-prima é essencial, que você utilize a melhor matéria-prima que está ao seu alcance. E a experiência do consumidor, extremamente importante também. Não dá para ser luxo sem a experiência do consumidor ser um luxo também. É aquela loja que você entra, você é servido com um cafezinho, ou a Loewe que você chama, que a gente atende, você pede um vídeo da Bolsa X, a gente faz um vídeo da Bolsa X e te manda. A experiência do pré-compra, a experiência do pós-compra. Então, não é só o produto, é a experiência que tem que ser de luxo também. E outro ponto muito importante é a história da marca, a trajetória da marca, torna ela uma marca de luxo. Então, igual eu falei com você, a Chanel é de 1910, ela demonstra muita experiência. E lá em 1910, a Gabrielle Chanel, ela usava calça quando ninguém usava, ela mostrava que ela era inovadora. E a marca, ela tem toda uma trajetória bonita, uma trajetória inspiradora. Então, olha quantos pontos pequenos ali vão te tornando uma marca de luxo. Mas, para mim, esses são os principais pontos E que te quando, tornam uma marca de luxo. e quando você fala exclusividade, é uma combinação. Porque da forma que você narrou, deu a entender que é o design, que não é um design comum, que é específico seu, mas é mais que isso, né? É uma mistura de posicionamento, de não ser comum
você cruzar. Vou falar na minha época de adolescente, eu lembro que as meninas do colégio, todo mundo tinha a bolsa da Vitor Hugo. Aham, sei. É, nem sei se essa marca existe ainda, mas era uma febre. Igual, sei lá, tinha uma época que todo mundo tinha calça da M-Officer, as meninas tinham bolsa da Vitor Hugo. Agora, recentemente, ou até hoje, é Louis Vuitton, né? Assim, a bolsa de massa da, da, Sim. da pessoa que fala, não sou mais dura, não passo mais perrengue, ela tem um Louis Vuitton, né? É também nessa exclusividade não só do design, mas é o que você falou também. Aqui na Loí, as pessoas podem limitar essa exclusividade de várias maneiras. Tem algumas marcas que tornam produtos delas exclusivos por causa do preço, torna inacessível, o que eu te falei. Poucas pessoas podem comprar essa bolsa porque poucas pessoas têm o poder aquisitivo para comprar essa bolsa. Aqui na Loí a gente trabalha com a exclusividade de uma outra maneira. A gente tenta trazer a exclusividade pela nossa baixa escala. A gente não faz produtos em alta escala. Então, inclusive, a gente tem trabalhado mais nisso e a gente quer focar mais em edições limitadas para que a gente traga ainda mais essa exclusividade para dentro da Loí. Então, eu acho que a exclusividade, ela tem essas duas moedas ali que você pode usar. Ou a baixa escala ou o preço inacessível, infelizmente, né? Que muitas marcas utilizam desse lado da moeda aqui. E aí, quando você fala que é uma quantidade limitada, é porque cada peça, cada desenho, você produz muito poucas bolsas daquela. Hoje a gente é uma empresa muito pequena ainda, então quando a gente compara a Loí com o Marezo, a gente produz, não sei nem a porcentagem menor que a gente produz do que a Arezo. A gente produz pouquíssimas peças ainda, porque a gente é um ateliê muito pequeno. E quando a gente começou a pensar em crescer, foi quando isso veio na minha cabeça. Eu falei, eu ainda quero que os nossos produtos não sejam em alta escala, para que eles ainda sejam algo mais exclusivo. E aí, agora que a gente está começando a pensar em edições mais limitadas, como, por exemplo, fazer só 30 peças de algum modelo, fazer só 50 peças de algum modelo, criar algo ainda mais exclusivo dentro da Loí, é uma coisa que a gente está trabalhando bastante agora para o ano que vem. Você conhece a Bow Bags? Conheço, é uma marca que aluga bolsas. Exatamente. O conceito dessa iniciativa é super bacana. Eu bati um papo aqui no Instagram com eles, na verdade, com a dona, e que idealizou isso. Assim, vou te falar muito rapidamente, né? É mais porque eu acho que tem um espaço para vocês se conectarem. Eu vou ter prazer em apresentar vocês e para vocês trocarem uma ideia. Ela também é uma mulher de negócios super interessante, super agradável. E basicamente o que ela enxergou é que ela tem muito essa visão de que as coisas não precisam, você não precisa consumir ininterruptamente, Uhum, especialmente coisas que você não vai usar com absoluta frequência. E que sim. você pode, a Bel, ó, a Neide até me ajudou, a Bel Braga, que é da Bow Bags. Eu estava até, não sei porque eu tinha esquecido o nome da Bel. E olha que eu já falei com ela várias vezes. É, Pode. ela, enfim, ela criou um esquema onde você entra no site dela, você pode tanto colocar sua bolsa para alugar, no Ah, não começo sei. no começo eram bolsas, mas hoje já tem mais de 40 mil diferentes produtos. É um negócio assim, um negócio ficou monstro. Uhum. Tem showroom em São Paulo e no Rio, tem um centro operacional em mais nessas duas cidades, não lembro se tem alguma outra. E ela já, o número de tickets mensal que ela gira entre locação, eu também não lembro, ela falou, mas era uma coisa assim que eu fiquei, era 15 mil por mês, ou seja, dá 500 produtos saindo por dia, é um negócio que ganhou uma escala. E basicamente o entendimento de que você não precisa comprar uma bolsa de 50 mil, você pode alugar. Não que não tenham bolsas de outros valores, mas é mais porque ela é uma pessoa super agradável, uma tremenda empresária, e porque ela está inserida diretamente
indiretamente no mesmo nicho, né? Então, E assim, a ideia que ela pegou é bem contra também essa coisa da alta escala, do fast fashion, né? É uma coisa que desacelera um pouco e tudo, né? É bem legal mesmo. exatamente, foi exatamente assim. Bom, e aí voltando ao que eu estava te perguntando, né? E aí, quais seus planos agora para frente? Então, a gente, pro ano que vem, contei aqui para você que a gente quer muito trazer produtos que sejam mais exclusivos, né? Coleções cápsulas, edições limitadas, para trazer essa exclusividade dessa forma. A gente também vai lançar bastante produto para. A gente veio percebendo que muitas mulheres que vão a escritórios e tudo mais têm comprado as bolsas, então a gente quer focar bastante bem o ano que vem. A gente tem focado bastante nessa parte, questão de produtos, né? E quando você pensa mais futuramente, eu tenho um desejo muito grande de ter uma loja que seja uma galeria de arte também. Que a gente consiga expor alguns artistas e vender as bolsas ao mesmo tempo para as pessoas sentirem o toque, sentirem o acabamento de perto. Então, são alguns planos que eu posso dizer assim que a gente tem ali para breve. Em termos de marca e posicionamento, o que que você, o que que você tem feito? Você pega uma bolsa sua e manda. Outro dia, já faz um certo tempo, eu estava com a Patrícia Bonaldi, né? Ela estava aqui em Nova York, participando do New York Fashion Week, e aí a gente bateu um papo, depois ela gravou um podcast comigo, e aí ela estava explicando desde o início dela, e que é muito parecido com a Galeria Tricô e com outras marcas que eu já ouvi falar, que eles pegam produtos e mandam para alguém e rezando assim, tomara que ela use. A Patibô já está num outro. Não é nem a Patibô, porque ela tem a marca dela de luxo, é o próprio nome dela, se eu não me engano. Uhum. Ela já está numa esfera que ela manda roupa para Beyoncé usar e companhia, né? É. Você faz as mesmas coisas? Você tem esse tipo de marketing? Como é que você tem propagado sua marca? Então, no início desse ano foi quando eu decidi mais que eu ia focar bastante nessa parte, porque o ano passado a gente focou muito em como a gente transitaria a nossa produção para o couro, porque a gente trabalhava com PVC antes. E aí a gente transitou para o couro legítimo, então o ano passado foi muita mudança de maquinário, muita mudança no processo produtivo, a gente teve que reaprender muita coisa aqui na produção. E esse ano eu vim com foco para a gente focar bastante nessa parte do marketing. Também é uma parte que eu falei para você que eu gosto de fazer vídeo, que eu gosto de fazer reels, mas é uma coisa muito mais conceitual. Agora, para essa parte de marketing, tipo, compre a bolsa e tudo, eu já não sou tão boa assim. Então, eu contratei uma equipe de marketing que tem me ajudado bastante nessa parte estratégica. E a Neide falou que a Pablo Vittar já usa. Foi uma coisa maravilhosa que o stylist da Pablo me chamou. Falou que eles queriam bastante as bolsas da Loí. Eu enviei, eu tenho enviado e ela tem usado bastante. Então, às vezes acontece da gente mandar e dar sorte da pessoa gostar também, né? Mas às vezes acontece da gente mandar e sumir a peça, né? Acontece também, porque a gente não sabe exatamente para onde a gente está mandando, né? A gente não tem essa certeza de que a pessoa vai receber. Então, pode ser muito bom e pode ser muito ruim da gente perder também. Mas então você tem feito isso, você tem prospectado celebridades, influenciadores para ir Sim, para fazer esse trabalho. eu acho bem importante. E, inclusive, eu acho muito importante também a gente trabalhar com influencers certos, né? Porque a gente já enviou para algumas pessoas que deu errado no início, que a gente não teve retorno e tudo. Então, acho que sempre que a gente manda para alguém, a gente tem que pensar bastante se essa pessoa combina realmente com o conceito que a marca traz, se quem segue ela, os consumidores que consomem o conteúdo dela vão combinar com o nosso produto. Então, não é só mandar assim para uma pessoa famosa, né? A gente tem que sempre estar pensando ali
será que combina? Será que vai realmente me render as vendas que eu preciso, o retorno que eu preciso e tudo? Mas é uma coisa que a gente tem pensado bastante, tem mandado sim para algumas pessoas. Você já assistiu a fundadora e dona da Galeria Tricô contando a história dela? Não, nunca assisti. Assim, é interessante. Eu não sei se eu vou conseguir achar o link, porque faz anos que eu assisti isso. E foi no Instagram. E o Instagram é uma ferramenta péssima para você fazer busca, né? Ou seja, é quase impossível. Péssimo. Você faz uma live um ano atrás, só você ficar rodando lá o dedinho É, meia hora e ainda assim torcer para você identificar a máscara ali para ver que é a live, a tal live que você quer. nossa, Mas é inspiradora. Eu acho que a sua história me lembra a história dela. sério, É, curiosa. e basicamente ela tinha um outro trabalho, cansou, inventou que queria vender tricô, montou um site, não entrava à venda. Aqueles perrengues de empresário, né? Que acha que vai abrir o site e não cai venda, fica uma semana olhando para a tela e não aparece venda nenhuma, um mês e nenhuma venda, e 2 meses e nenhuma venda, e fala faliu, enfim. Isso todo com aquela expectativa, né? Que a pessoa começa já achando que vai dar super certo. E aí ela conta que a coisa, ela já tinha feito algumas vendas, mas ela conta que o negócio explodiu quando ela pegou uma peça e alguma dessas blogueiras, que eu não vou nem arriscar dizer o nome porque eu vou errar, acabou usando e aí teve uma avalanche de pedidos e que foi daí que a coisa começou a pegar atração. Eu até tenho amigos em comum. Eu só não lembro, para variar, eu também não lembro o nome dela. É, mas eu lembro que a história é muito bacana. E se eu achar a live, eu te envio para você ver. É, e você nunca pensou em vender também para o mercado, por exemplo, americano? Então, a gente tem bastante pedido até do exterior para a gente mandar. Eu só preciso fazer bem certinho a logística, porque essa questão de nota fiscal é muito diferente também. É tudo muito diferente daqui. A gente tem que tomar bastante cuidado para não fazer nada errado. Então, eu estou pensando ainda em como estruturar isso de uma maneira que dê certo, que a gente consiga fazer troca se for necessário. Então, é como se fosse uma empresa à parte, assim, que a gente tem que abrir, porque é muito diferente o envio para o exterior. Mas hoje, quem compra de você, que está, por exemplo, aqui, eu imagino que são brasileiros ou são americanos. São brasileiros, a gente tem bastante pedido também de Portugal, mas é porque eles falam português, então eles entendem quando eu falo. Agora, quando é americano que não fala nem um pouco do português, não vai entender e não vai entender o conceito da Loí, então vai ser mais difícil querer a peça, né? Mas a gente tem bastante pedido para enviar para Portugal também. Interessante, né? Que é porque eles entendem o que a gente fala, então acho que fica mais. Causa mais esse desejo, né? Eu entrei naquela aba do Instagram que as pessoas, eu acho que a expressão é essa, tagueiam a marca, e eu vejo, assim, centenas de mulheres que fazem questão de tirar a foto e mostrar e marcar, né, que estão usando a bolsa da Louis. É, Interessante. é legal, Bem, porque pode falar, a pode gente, falar. a gente tem assim um propósito muito claro, né? Que é alavancar o design brasileiro, que é democratizar esse assunto da arte. Então a gente traz arte em diversos momentos da marca e eu acho que as nossas consumidoras, elas realmente compram o nosso produto porque elas acham esteticamente muito bonito, claro, funcional também, mas elas compram também porque elas acreditam nesse nosso propósito. E eu acho que isso faz elas se sentirem parte do nosso propósito, porque elas realmente estão alavancando o design brasileiro junto com a gente. E por acreditarem nesse propósito, gostam de compartilhar a marca, gostam de contar mais sobre a marca. Isso é muito legal, né? É uma das coisas mais positivas, assim, quando a gente fala de retorno sobre ter um propósito, né? E lógico que tem que ser um propósito muito real, que faz sentido com você mesmo.
mas é bem legal a maneira como elas percebem o quanto elas realmente estão fazendo parte desse propósito. A Gabriela até perguntou aqui no nosso chat: sustentabilidade é importante no setor de luxo, na sua opinião? Eu acho que hoje a responsabilidade social e sustentável das marcas, elas têm sido muito pauta, né? Então, é obviamente muito importante para o meio ambiente e também tem se tornado pauta, então vai ser importante para a marca ter essa responsabilidade, porque hoje não existe mais espaço para errar. Antigamente eu percebo que as pessoas não tinham tanta responsabilidade social. Então você cometia um erro com a sua marca e você podia falar: ai, me desculpa, eu ainda estou aprendendo, eu não sabia disso. Hoje você não pode mais falar isso, porque as informações estão disponíveis para você entender a inclusão social, por exemplo, essa questão da sustentabilidade, está muito disponível, está muito em pauta, então você não tem mais espaço para erro. E ainda bem, né, que você não tem mais espaço para erro. Acho que as marcas têm que ter muita responsabilidade nessas partes. E então, não só para a marca de luxo, mas para todas as marcas, eu acho que a sustentabilidade e a inclusão social no geral, assim, a marca tem que ter responsabilidade sobre isso, sabe? Não existe mais espaço para errar, porque todo mundo já entendeu tudo que tinha que entender, né? Eu acredito muito nisso. Eu não sei o quanto você acompanha outras marcas, mas a Patagônia, nesses últimos 6 meses, ela entrou com uma campanha muito pesada em relação a esse aspecto de sustentabilidade. Eu acho que essa campanha está só nos Estados Unidos, não sei porque eu não vi em outro lugar. Eu não sei se você chegou a acompanhar o discurso deles e como eles estão se posicionando. Ah, Posso te contar aqui. eu quero saber, sim. Eu não, É, infelizmente, eu não. basicamente o que eles notaram é que os principais concorrentes, sejam de preços inferiores ou do mesmo nível, como por exemplo o concorrente direto da Patagônia é a North Face. Então eles perceberam que ninguém falava em sustentabilidade, do tipo de material que usa, o cuidado que tem, tal. Então parte disso é discurso. Quer dizer, quase tudo, não estou dizendo que não é real, mas quase tudo que eles estão fazendo nessa campanha é discurso. Então, o que eles mostram é: a gente se preocupa, a gente usa o zíper X porque é reciclado e etc. E aí eles batem de frente de uma maneira bem agressiva com marcas de menor valor agregado, dizendo, em vez de comprar a jaqueta de R$ 39,90 na Forever 21, que é uma tranqueira e que em um ano vai ter virado pó porque a costura abre, o tecido é vagabundo, ela vai rasgar fácil. Compre a minha de 199, que ela dura facilmente 10 anos e eu te dou garantia vitalícia. Se rasgar eu recupero e se abrir a costura eu refaço. E surtiu um certo efeito em ela conseguir roubar vendas desse segmento que é um posicionamento mais barato, né? Produtos mais econômicos. Então ela virou é uma coisa que tem se discutido informalmente, até tem algumas matérias saindo, mas informalmente, quando a gente cruza algumas pessoas por aqui, e eu tô sempre tanto na New York University quanto em Columbia, então por isso que eu cruzo com o professor que comenta disso, ó, você viu aquilo, então foi assim, eu já tinha visto a campanha e aí que eu me inteirei de como tem sido os resultados e tudo mais. Então é um outro case legal para você ver de alguma forma se tem algo que você possa sugar de lá, né, que sirva para você. Mas Sim, eu só sei que eles têm tido sucesso. nossa, muito legal mesmo. A gente fez uma campanha bem legal também esse mês, de Black Friday. E essa campanha a gente
chamou de uma campanha anti-descarte aqui na Loí, porque o que acontece? A gente tem muito descarte aqui. Acho que toda empresa que trabalha no mundo da moda tem descarte. E a gente trabalha com baixíssima escala, como eu falei para você, e mesmo assim a gente tem bastante descarte do couro, dos aviamentos que a gente usa. Só que a gente sempre juntou esses descartes aqui. Então a gente tem várias caixas com vários descartes diferentes, separados aqui. E eu sempre pensei que a gente poderia utilizar de alguma maneira e tudo. E aí nessa campanha a gente criou uma carteira, que essa carteira ela é toda feita de retalhos, então ela tem pequenos pedacinhos que juntos vão formando a carteira. E a gente está enviando como um brinde em toda a compra que as pessoas estão fazendo no site. Então a gente criou essa campanha que ajudou aqui a gente a diminuir muito o nosso descarte. Ainda tem pedacinhos menores que a gente não conseguiu usar, mas que a gente ainda vai pensar como pode. Então acho que é isso, a gente tem que sempre ter essas responsabilidades de ficar pensando como que a gente pode inovar, como que a gente pode transformar, né, e melhorar todos os dias. E chegou a aparecer gente querendo comprar a carteira, ao invés de ganhar como brinde? Bastante gente. Mas a gente nem fez custo dessa carteira, né? A gente não sabe nem quanto a gente cobraria, assim, ao certo nessa carteira, porque a gente realmente nem pagou pelo material. Era um descarte que ia para o meio ambiente que a gente acabou utilizando para fazer. Então, a gente ainda não colocou à venda, mas é uma coisa que a gente quer fazer porque as pessoas pediram muito e a gente percebeu que as pessoas realmente vão comprar uma quantidade que é a quantidade que a gente precisa para acabar com parte desse descarte. Então foi muito legal e as pessoas amaram, assim, adoraram a campanha. Teve muita gente que falou, olha, eu já gostava de vocês, mas agora eu gostei mais ainda que eu tô vendo que vocês estão tendo essa responsabilidade, né? A gente realmente assinou um contrato ali com um anti-descarte, né? A gente não quer descartar, mas quase nada, diminuir muito o nosso descarte aqui na Loí. Então vou falar um negócio, se for absurdo, você desconsidera, porque eu não tenho menor know-how da sua área, né? Mas esses pequenos trechos de couro que você falou que os menores você ainda nem conseguiu imaginar o que fazer, imediatamente na minha cabeça passou a ideia de fazer um chaveiro. Porque quando eu era pequeno, quando você é pequeno você não tem chave de nada, mas quando você é um pouquinho maior, eu morava com os meus avós e aí o meu avô falou, agora você vai ter a chave de casa. E ele pôs um chaveiro que já se perdeu há 300 anos, mas que era um chaveiro, tirando a argola ali, o ring, ele era como se fosse um catadão de couro enrolado, mas feito de uma forma artística e era bem bonito. E eu tinha um valor ali emocional, né, sentimental. Eu não sei onde foi parar o chaveiro, também faz muitos anos, mas na hora que você falou isso, me veio à cabeça, nossa, esses pequenos retalhos podem virar um chaveiro como o que eu tive quando eu era pequeno. E olha, só nessa conversa, assim, você já me deu uma ideia também. Então é muito legal, né, a gente conversar e contar as histórias. Várias clientes também trouxeram ideias, então a gente abrir essa discussão é muito legal, né? A gente acaba inovando com a ideia das pessoas que acabam fazendo parte, assim, da Loí. Só de dar uma ideia dessa, né, assim, eu vou fazer uns testes. Vou fazer uns testes. Depois, se você achar, você me manda uma foto também. Combinado. Mas a chance é praticamente zero de eu achar, porque eu morava com os meus avós, depois disso já mudei 10 vezes, agora eu não estou mais nem no Brasil, então 10 vezes. 10 vezes forma de expressão, mas eu mudei algumas vezes, então, porque da casa dos meus avós eu fui morar sozinho, aí eu mudei para outro apartamento, aí eu vim fazer faculdade aqui, aí eu voltei, aí depois vim de novo, então não tem que contar, mas já foram algumas vezes. Certo. O, e você, como é que você se inspira? Você frequenta, sei lá, feiras, eventos, alguma coisa? Você vem para Nova York com frequência, que tem alguma coisa que agregue para você na sua inspiração? Eu falo isso mais porque com o passar dos anos, eu conheci pessoas de diferentes áreas que vêm para cá para se inspirar. Então, um dos maiores fabricantes de jeans no Brasil, ele vem para cá todo ano
porque ele entra numa. Ele vai ali no Sorro. Ele falou também, já não lembro, porque não é uma área que eu curto. E ele vai lá comprar um monte de calça para ver o que ele vai copiar ou se inspirar. Eu falei, mas Sim. aqui, não vai para Milão, não vai para Paris, não. Ele falou, não, aqui é o melhor lugar, mais fácil, tem tudo, tem todas as marcas, não tem só marca europeia, nem só marca americana. Enfim, qual é o seu roteiro para você se manter inspirada? Eu gosto muito de ir para exposições, né? Ser ativo assim nessa parte artística faz a minha criatividade funcionar melhor, né? A gente praticar assim, qualquer coisa criativa que for no seu dia a dia vai acabar te deixando mais criativa ainda. A criatividade pode ser treinada ali. E todas as nossas peças, elas são inspiradas em obras de arte ou cadeiras. Eu tenho assim uma obsessão assim por cadeiras, que eu adoro cadeira de design diferente. Eu até peguei uma aqui, ó, vou te mostrar. Essa bolsa aqui, ela foi inspirada na cadeira Malité, que é uma cadeira que ela encaixa e desencaixa. Então a gente pegou todas as curvas a mesma curva que a cadeira tem, a gente trouxe para a aba da bolsa. Essa questão do encaixe a gente trouxe na alça. Então a gente transforma coisas que vêm completamente fora do mundo das bolsas e traz para o mundo das bolsas. Então essa daqui foi inspirada em uma cadeira, a outra foi inspirada em uma artista japonesa, a outra foi inspirada em outra cadeira. Então eu sempre tento sair do mundo das bolsas. Também comecei até a falar com você no começo da live que eu gosto de não olhar tanto para bolsas, para eu acabar não me inspirando assim por consequência em uma outra bolsa. Eu gosto sempre de criar uma coisa inovadora, então eu saio completamente das bolsas. Vou para as cadeiras, eu vou para exposição de arte, me inspiro em artista, em obra. Então eu gosto muito de sair do convencional e isso acaba me inspirando ainda mais. Se eu for tentar fazer uma bolsa sem me inspirar em nada, não vai sair nada. Não vai sair nada no papel. E é uma, Então, ver... e é uma verdade que Bolonha e a Itália em si é um grande centro de inspiração de design. Para a sua indústria também tem essa referência ou não? olha, a Itália, eu acho que ela é a principal marca em questão de luxo, né? Ela é liderante, assim, em questão de mercado de luxo. Ela é o país que mais tem marcas de luxo. Então, nessa questão de experiência de acabamento, nessa parte de manualidade, tem muito isso lá, né? E eu acho que sim, eu acho que lá dá para se inspirar muito nessa questão da experiência do acabamento. É um lugar que tem muita experiência nessa parte. Quando eu era pequeno, meu tio, que já morava aqui nos Estados Unidos há muitos anos, mas na Flórida, entre outros negócios, ele tinha uma revista que chamava Happy Flórida. Era a maior revista para os turistas que falavam português e espanhol. A revista não existe mais, meu tio infelizmente já faleceu, tudo. E eu adorava, e ele era publicitário, tinha tido uma grande agência de propaganda no Brasil e tinha saído do Brasil por causa da violência. E eu, quando eu estava com os meus primos, com ele no negócio dele, eu achava o máximo os designers trabalhando. Aquelas telas grandes, computadores da Apple, mas não a Apple de hoje, a Apple lá de 1800 bolinha. E eu achava o máximo e eu conversava muito com eles. E eu lembro que o objeto de desejo dos caras era estudar design na Itália. Eles tinham revista, eles guardavam lá o pouco que eles conseguiam para se preparar para fazer um curso de design na Itália. E dali para frente eu ouvi isso várias vezes em diferentes indústrias, né? Na indústria automotiva também é uma referência, entre outras. Por isso que eu perguntei. É, Eu já expus lá, tem a maior feira de design do mundo, se chama iSalone, e é lá na Itália, né? E eu já fui expor lá o meu trabalho, então eu tive essa conexão também com o mundo do design lá, foi muito legal. E
ver o quanto lá eles valorizam, né? Todas as pessoas, assim, valorizam também essa parte. Eu acho que é uma questão de costume, as pessoas têm muito contato com o design lá. Então, estar acostumado a conviver com isso, a inovação na estética, na funcionalidade, e foi uma experiência muito legal. E você foi com uma agenda específica, um propósito específico? Você não foi para vender, ou você foi para fazer negócio? Eu fui como artista plástica, né? Eu tinha um stand lá que eu tava expondo mesmo as minhas obras e foi para fazer contatos, para entender um pouquinho mais desse universo. Eu fui convidada, foi muito legal. Eu fui selecionada para ir. Não estavam as vendas, as peças, era mais uma exposição mesmo para mostrar meu trabalho, para divulgar e para entender o mundo ali também e me inspirar. Foi muito legal, foi uma experiência assim incrível. Mas ela é uma feira que estimula negócios, os visitantes eles vão lá porque eles querem encontrar fornecedores? Ou qual é o modelo de negócio da feira? Então, a Salone, ela é uma feira que existem vários tipos de stand. Então, existem novos designers que podem ter muita oportunidade lá. Tem muita gente que vai caçar talentos, tem muita gente que vai lá porque quer se inspirar, tem muito estudante que vai, tem muita empresa que vai porque está procurando algo novo. E é uma referência nessa questão do design. Lá, como a melhor feira de design do mundo mesmo, os designers que vão, eles são muito inovadores, então eles trazem novas texturas, novos objetos, novas formas e tudo. Então é uma referência para você entender a inovação como está sendo e a evolução do design, e também uma feira para oportunidades. Então existem várias pessoas, vários tipos de pessoas que vão nessa feira, sabe? E tem uma feira semelhante aqui nos Estados Unidos? Tem a Design Miami, que eu também expus. Olha que legal, também expus na Miami. E também é uma referência. Também é uma referência. E você expôs com algum, no caso Miami, também com algum objetivo específico, não sei, achar parceiros, tirar pedidos, alguma coisa assim? Olha, essa feira do Design Miami, eu estava, na verdade, o meu trabalho foi sozinho. E foi uma questão muito mais de reconhecimento, sabe? De fazer uma trajetória, de estar presente, assim. Não foi com nenhum objetivo, assim, específico de venda. Foi mais para criar uma trajetória, porque eu já estava trabalhando com artes plásticas, eu já estava vendendo as minhas obras aqui. E quando a gente fala do mercado da arte, quando eu trabalhava com artes plásticas, isso era de extrema importância, a gente criar uma trajetória, a gente estar presente nos lugares, essa parte mais do mercado, assim. Então, foi mais com esse objetivo de criar reconhecimento mesmo, sabe? Entendi. E quando que você vem para Nova York? Em breve, hein? Espero que em breve. Porque eu iria te convidar para a gente gravar um podcast no estúdio. Incrível. E tem várias pessoas aqui que trabalham com essa indústria do luxo e da moda. Então, eu vou dar alguns exemplos, que são brasileiros, tá? A brasileira, dentro do grupo L'Oréal, tem uma divisão de perfumes de luxo. Também já esqueci quais são os perfumes, mas enfim. A pessoa que toca isso lá, o marketing, o posicionamento, ela é brasileira, uma pessoa super agradável. O Hotel Fasano, brasileiro, também é um super de luxo, posicionamento. Então, tem inúmeras pessoas brasileiras aqui que trabalham em Nova York e que estão nessa indústria. Então, eu fiquei imaginando uma mesa onde a gente possa reunir um grupo legal para discutir algum aspecto. Aí, claro, nós pensaríamos numa pauta, né? Que é para quem são os produtos de luxo, ou
o mercado de luxo dá dinheiro, ou enfim, pauta não vai faltar, né? Vai dar para inventar o que a gente quiser. Por isso que eu te perguntei quando é que você estaria vindo, para a Nossa, gente tentar mais. com certeza. Seria incrível essa discussão com várias pessoas do mesmo segmento. Seria muito legal. Isso dos perfumes é uma coisa, é uma indústria super curiosa do ponto de vista de posicionamento e marketing, porque você vende algo que a pessoa, tudo bem, ela pode provar, né, na loja, mas tem uma série de obstáculos e dificuldades em se promover o marketing de um perfume que é diferente de outros produtos. Então, eu imagino, eu ouvindo, que nem sou dessa indústria, consegui fazer uma correlação com negócios meus e tirar vários aprendizados. Então, eu acho que pode ser bacana. Eu te mando depois esse podcast que eu recebi uma dessas pessoas, né? Não todas que eu mencionei. Então, maravilha, queria agradecer muito o papo. Foi um prazer. Eu também. Você tem várias coisas para me mandar, hein? Você tem isso, você tem a da tricô, da história, que você vai ter que achar aí no Instagram, vai ter. Vou Mas tá procurar. bom. Eu Foi te muito. mando então. Então, ó, tá feito Foi... o convite. Te mando, vou atrás da live da moça da Galeria Tricô, que foi muito bacana. E já esqueci, e esse podcast do Wall Street Cast que eu converso sobre essa questão de posicionamento de luxo com algumas pessoas. Tá bom. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado também quem acompanhou e quem ainda vai acompanhar. E quando eu estiver em São Paulo, eu te dou um alô. Quem sabe a gente se encontre, bate papo, tome um café. Sim, vem conhecer aqui a fábrica. Combinado. Então tá. Obrigado. Boa noite. Beijo. Tchau.